50 anos do Senac de São Paulo. Depoimento de José Mendes Guerra, entrevistado por Rosalie Henriques e Carmen Natale, no Estúdio Vídeo Som, Rua Cândido Espinheira, 623. São Paulo, 14 de julho de 1995. Realização Museu da Pessoa. Entrevista número 16. Sr. Guerra, nós gostaríamos que o senhor começasse falando o seu nome, o seu local de nascimento e sua data de nascimento. O nome é José Mendes Guerra, nasci em Silveiras, no estado de São Paulo mesmo, no dia 18 de março de 1913. Qual o nome dos seus pais? Minha esposa é Jandira Vilela Guerra. E os seus pais? Meu pai, Alberico Cordeiro Guerra e Julieta Mendes Guerra. O senhor poderia nos contar como foi a sua infância em Silveiras, Sr. Guerra? Minha infância em Silveiras foi de como todo menino daquele tempo. E os brinquedos eram mais simples. Para brincar peão precisava construir o peão, senão não tinha. Não como hoje, que tudo comprado, tudo feito previamente. Antigamente o menino tinha que providenciar os brinquedos para que ele tivesse diversão. Era nesse sentido que a gente brincava sempre. Sempre organizando e praticamente fazendo os brinquedos. E Silveiras era uma cidade pequena? Como é que era? Silveiras é uma cidade bem pequena, com duas ou três ruas. É uma cidade histórica, teve uma participação grande numa revolução das trincheiras, ainda existentes da cidade, as trincheiras, as imediações da cidade, mas hoje é uma cidade completamente fora de propósito. Aliás, com relação a isso, Monteiro Lobato escreveu um livro que falava das cidades mortas. Silveiras estava incluída entre as cidades mortas. Isso há bastante anos atrás. E qual era a atividade do seu pai, da sua mãe? Qual? Atividade. Meu pai era advogado, formado em São Paulo. Ele foi promotor público, primeiro em Igarapava, depois transferido para Silveiras. Posteriormente foi para Queluz, exercendo sempre a mesma função de promotor público. O senhor tem mais irmãos, Sr. Guerra? Sim, tenho mais. Tinha mais 3 irmãs. Eram Cristina, Maria e Júlia. Todas elas eram professoras também. Como é que era esse convívio familiar em Silveiras, em Queluz depois, posteriormente? Foi muito bom até uma certa idade. Eu era muito, como único homem, todas as irmãs me estimavam muito, tinham muita, como se diz, muito luxo, muita história comigo. Mas logo depois de terminado o grupo, eu saí de casa e mudei para Lorena. Então fiquei em Lorena durante 6 anos interno num colégio salesiano, Colégio São Joaquim de Lorena. A convivência era menor, mas sempre muito calorosa, sempre muita amizade, muita camaradagem mesmo. E o senhor foi para Lorena para estudar, né? Sim, eu fui para Lorena para fazer o ginásio. Eu tinha terminado o grupo. Naquele tempo, quando terminava o grupo, fazia um curso de admissão ao ginásio. E eu fui para Lorena, então, como aluno interno no colégio, para fazer o curso de admissão e depois o ginásio, que naquele tempo era de 5 anos, não 4 como hoje. Como é que era o seu cotidiano no ginásio lá em Lorena? O cotidiano de ginásio era um ginásio católico, ginásio salesiano, eu falei para você. Começava de madrugada, com uma missa diária, 6 horas da manhã, tudo. Depois da missa é que se tomava café, então começavam as aulas, na parte da manhã quase sempre, e à tarde sempre havia um período de estudos, onde os alunos eram reunidos num lugar muito amplo, com 200, 300 pessoas. O ginásio tinha 3 divisões, médios, pequenos e grandes, e as divisões eram separadas. Depois das aulas havia esporte, futebol, à noite uma vez ou outra, raramente cinema. Era essa a rotina todo dia no colégio. E final de semana o senhor iria para casa em Silveiras ou ficava em Lorena? Não, as saídas do colégio não eram semanais, eram mensais, às vezes trimestrais.
dependendo do comportamento também do aluno. Às vezes podia ser suspensa alguma saída, como eles chamavam, para visitar a família por mau comportamento ou maus estudos. Os salesianos eram rigorosos nesse ponto. E o senhor fez o ginásio comum nessa época, né? Como é? Era um ginásio simples. Ginásio comum. Era o único ginásio que existia naquele tempo. Não existia nem o ginásio comercial ainda. Era o estudo, era naquele tempo o primário, que era o grupo escolar, depois o ginásio e depois a faculdade. E depois que o senhor terminou o ginásio, para onde o senhor foi? O que o senhor foi Terminado fazer? o ginásio, eu fiz escola normal. Fiz um curso de escola normal por insistência da minha mãe. Insistiu muito para que eu fizesse escola normal, para ser professor. Então fiz esse curso normal e depois teve muita valia para mim, me proporcionou muita oportunidade mais tarde em São Paulo, no SENAC e no ensino público. De modo que foi de muito valor essa insistência da minha mãe que eu fizesse escola normal. Depois da escola normal, eu vim para São Paulo e fiz um curso preparatório para a escola de medicina, vestibular de medicina. Não consegui entrar nos 2 vestibulares que eu fiz. Aí então, tomei outro rumo, comecei a trabalhar, comecei a me dedicar a outras coisas que não mais estudo. A escola normal o senhor cursou aonde? A escola normal? A escola normal era também em Lorena. Também localizada. Era uma escola tradicional na cidade. Lorena já era uma cidade bem melhor do que Silveiras e Queluz. E tinha escola normal, tinha ginásio, um quartel do Exército, 5º Regimento de Infantaria. Era uma cidade já bem mais desenvolvida que Silveiras e Lorena. Lá é que eu concluí o ginásio e a escola normal, os 2 lá. E o senhor veio para São Paulo quando? Nessa época, em 1934. Eu fiz a escola normal em 32, ginásio em 33, 34 passei para cá para fazer então o vestibular na medicina, que eu já fiz referência para você. Mas aí o senhor não passou no vestibular e ficou em São Paulo fazendo o quê? Trabalhando? Fiquei em São Paulo trabalhando. Entrei para trabalhar no Correios. Trabalhei no Correio bastante tempo, em algumas firmas particulares também. Posteriormente, depois, ao passado algum tempo, eu fui para o interior. Fui trabalhar em Santa Rita do Passa Quatro. Trabalhei também em Campinas e em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto eu tive bastante tempo, até 1955, quando então voltei a São Paulo e iniciei então essa carreira de professor no SENAC e no serviço público. Eu só gostaria de voltar um pouquinho. O senhor falou que foi para o interior. O senhor trabalhava com o que no interior? Em Campinas eu trabalhava com um laboratório francês de produtos farmacêuticos. Era R. Bertel e Companhia Limitada. Depois, para Santa Rita do Passa Quatro, eu fui como gerente de uma indústria de algodão, beneficiamento de algodão. Lá eu tive 5 anos. Fui transferido para a mesma algodoeira, chamava-se então naquele tempo Algodoeira Meireles. Fui transferido para Ribeirão Preto e lá fiquei bastante tempo em Ribeirão, na Algodoeira Meireles. Saindo da Algodoeira Meireles, tive outras atividades também. Tive posto de gasolina, tive fábrica de doce, enfim, uma porção de coisa. Não satisfeito com aquele lá, me transferi para São Paulo e então aí tive a oportunidade de aproveitar o tal diploma de professor que a minha mãe tanto falou para fazer. E me realizei como professor, tive grandes alegrias como professor, tanto no SENAC como no serviço público. Foi um período muito satisfatório para mim, esse período de professor. Como o senhor ingressou no SENAC? Eu ingressei no SENAC através de uma pessoa que era funcionário lá, que tinha sido inspetor de ensino escolar. Era o professor Nilo Vieira. Ele é que me indicou para entrar no SENAC.
Através dele é que eu entrei. Ele havia sido, como eu disse, inspetor de ensino. E o senhor já conhecia o SENAC? Já tinha ouvido falar do SENAC? Sim, já tinha visto falar alguma coisa. Em Campinas e em Ribeirão Preto, já tinha visto bastante referências ao SENAC. Em Ribeirão mais, que eu tive mais contato, inclusive com a escola SENAC de lá, que existia naquele tempo, por volta de 1940, mais ou menos, 41. E cheguei a ir à escola, me dava com o diretor da escola, de modo que pude verificar bastante, bem de perto, a utilidade do SENAC, a atuação dele nas camadas comerciais lá de Ribeirão Preto. Eles faziam e continuam fazendo um serviço de muito valor nessas coisas. E o senhor veio trabalhar em que escola, em que lugar no SENAC aqui em São Paulo? Inicialmente, eu fui como professor no ginásio comercial da Escola Brasílio Machado Neto. Aí, eu estive durante alguns anos, até que então fui promovido a diretor de uma escola que ia se iniciar naquele ano, uma escola de hotelaria que seria a pioneira no estado de São Paulo. Deixei então de ser professor, fui obrigado a pedir demissão do cargo de professor, aceitar a demissão de professor, e eu fui nomeado diretor da escola de hotelaria, que então se chamou mais tarde Lauro Cardoso de Almeida. Nessa escola, essa escola é especialmente voltada para a hotelaria. Davam os cursos de maître, cozinheiro, garçom, barman e outras atividades correlatas com a hotelaria. Ao mesmo tempo, mantinha a escola, em outros períodos, outros tipos de cursos, classificador de café, classificador e provador de café, manequim profissional, datilografia, vitrinismo, cartazismo, enfim, todo um grupo grande de atividades sempre dirigidas ao comércio. Voltando só um pouquinho à Escola Brasílio Machado Neto, eu gostaria que o senhor me falasse que disciplinas o senhor lecionava na escola. Na escola SENAC, eu entrei, inicialmente, a primeira disciplina que eu dei foi desenho geométrico. Eu era professor de desenho geométrico. Depois gostei tanto da história de professor, comecei a me interessar em outras coisas. E consegui, junto ao Ministério da Educação, o registro de professor, era naquele tempo necessário um registro de professor no Ministério. Consegui registro de outras matérias, de geografia, história e ciências. Foram essas matérias, em princípio, que eu lecionava no SENAC. Nas outras escolas, onde a Polícia do Exército, a principal atividade era educação e alfabetização de adultos, só adultos. Eu só trabalhava lá com soldados, quer dizer, os moços que eram convocados para o serviço militar iam para essa escola regimental e lá então tinham uma complementação de alfabetização e educação. Que alunos que frequentavam o ginásio comercial da Brasílio Machado Neto? Que tipo de aluno? O tipo de aluno principal era um aluno que era convocado no próprio comércio. Toda a casa de comércio que tivesse um número grande de alunos menores como empregados, era obrigada a mandar para a escola determinado número de alunos. Essa era a principal clientela do SENAC. Alunos que trabalhavam no SENAC, na comércio, ou de dia, quando trabalhavam à tarde, iam na escola de manhã. Quando trabalhavam de manhã, iam no outro horário para a escola. Mas era o contingente principal da escola, de alunos, era convocação no comércio. Eles eram empregados do comércio. Eram moços que trabalhavam no comércio. E funcionava em que turnos da escola? Os turnos, que horários funcionavam a escola? Turnos, 3 turnos, manhã, tarde e noite. A noite era sempre reservada a alunos de maior idade, não os menores, muito pequenos, tinham preferência nos cursos diurnos, manhã e noite, manhã e tarde. A noite era quase sempre reservada para
alunos maiores de idade, que trabalhavam então o dia inteiro, trabalhavam das 8 da manhã e iam à tarde, embora trabalhassem no comércio, iam à noite na escola. Já de manhã, esse aluno chamado de obrigatoriedade escolar, ele era obrigado a trabalhar meio-dia e passar meio-dia na escola, aprimorando as técnicas de trabalho, datilografia, empacotamento, enfim, davam, além do ginásio comercial, uma porção de matérias que eram úteis para ele no desempenho das funções dele no comércio. Que atividades extracurriculares vocês promoviam na Brasília Machado Neto? Olimpíadas? Outras atividades. E eram inúmeras. A escola era muito grande, muito bem dotada, e tinha inclusive campo de futebol e campo de esporte, de modo que havia sempre torneios, sempre disputas entre classes, entre alunos, e até mesmo entre professores e coisas, entravam no jogo, entravam na brincadeira também. Além dessa parte, quase que pode dizer, diária, de esportiva, havia os desfiles das fanfarras. As fanfarras eram bandas marciais das escolas. Cada escola tinha uma banda, uma fanfarra. E havia uma certa disputa, como em tudo, sempre cada um queria apresentar uma fanfarra melhor, uma fanfarra mais bonita. Os uniformes eram sempre muito vistosos. Não só homens, também as moças se uniformizavam e saíam às ruas tocando aquelas bandas, as marchas. Era sempre uma presença que não deixava de acontecer nunca. Voltando um pouco, o senhor começou a falar sobre a escola de hotelaria. Poderia nos dizer como o senhor entrou lá e foi diretor, né? E como funcionava a escola de hotelaria? Quando eu entrei para a escola de hotelaria, eu disse a primeira, a procura não era muito grande, era muito pequena a procura. Quase que nós tínhamos que procurar os alunos mais do que eles a nós. E era isso, sempre nesse sentido. Os alunos eram até incentivados com uma importância em dinheiro. Eles recebiam, além da alimentação, uniforme, alimentação na escola, eles recebiam 50% do salário mínimo para outras despesas. Ao invés de pagarem escola, em vez de, como hoje se faz, em vez de pagar a escola, eles recebiam para frequentar a escola. Além desses 50% do salário mínimo, eles recebiam uma boa alimentação muito boa, porque o restaurante que funcionava um restaurante na escola, é um restaurante excelente, de excelente qualidade, porque os cursos de cozinheiro, por exemplo, eram dados por cozinheiros renomados de São Paulo. Então os pratos, as coisas eram muito boas. E o restaurante funcionava num padrão sempre muito satisfatório, um padrão sempre muito bom. Ao lado disso também, os alunos tinham um uniforme perfeito, cada qual tinha o seu uniforme rigorosamente de acordo com a função. O garçom era perfeitamente enquadrado como garçom, o maître, naturalmente, uma outra coisa, mas todos tinham sua característica muito bem definida. O senhor ficou quantos anos como diretor dessa escola? Eu fiquei de 63 até a 67. Em 67 eu saí da escola de hotelaria e passei para uma escola de ginásio comercial, Escola Senac Eduardo Saig, em Santo André. Só voltando um pouco, onde ficava localizada a escola de hotelaria do Senac? Aonde? A localização da escola Senac era na rua 24 de Maio, um ponto bem central, e daí o restaurante foi, naquela época, um sucesso ali na mediação. Era um ponto muito central, um restaurante muito bom, um restaurante de um padrão mesmo bem elevado. Mas foi um sucesso o restaurante lá, na 24 de Maio. Era um prédio que o Senac mantém ainda 1 ou 2 andares lá, com outros cursos que não mais hotelaria. O curso de hotelaria já não funciona mais lá. Mas na ocasião que eu fui lá, 2 andares do prédio da rua 24 de Maio foram
completamente reformados e adaptados de acordo como se fosse um hotel. E funcionava o restaurante, a cozinha, cada parte bem definida, cada parte bem repartida e adequada para a função que ela exercia. A cozinha muito bem instalada e o restaurante, como disse. Além disso, havia os outros cursos que também exigiam instalação própria. Por exemplo, o curso de classificador de provador de café exigia um tipo de mesa especial, com xícaras especiais, torradores de café, que o café vinha ainda colhido das lavouras, era torrado pelos próprios alunos, para aprender aquela parte de torração, moídos, preparada a bebida, aí então eles procediam à prova de café, acho que eles chamavam de degustação do café. E aquela degustação determinava para cada lote de café um tipo especial de café, que seria o moca, o bom, melhores e piores, café riado, como eles chamavam, seriam de pior qualidade. E era nesse sentido que era orientado o curso de classificador de café. O curso de oficial de farmácia tinha também instalações especiais, com uma pequena manipulação de ingredientes para remédio. Não era apenas uma preparação para vender remédio numa farmácia. Era um curso de oficial de farmácia. Era uma pessoa que podia manipular alguma coisa, pequena coisa. O curso de vitrinismo também exigia uma grande parte de instalações próprias, quer dizer, vitrines onde os alunos se exercitavam. Eram vitrines, uma sala de aula com 5, 8, 10 vitrines, onde eles se instalavam, feitavam cada hora cada época num sentido, por exemplo, o inverno, a Copa do Inverno, como se faz hoje. Nas festas também, as vitrines seguiam aquele ritual de sempre. O curso de manequim profissional também era um curso muito solicitado, muito bonito. Eram as moças que queriam então se dedicar a modelos e faziam uma professora nossa lá, muito antiga, esse curso. O curso também exigia passarela e essas outras coisas que não se pode dispensar num curso de manequim profissional. Os alunos faziam estágio em alguma empresa fora do SENAC? Alguns faziam. Os de hotelaria, mais. Os de hotelaria era indispensável um estágio numas empresas, e nós contávamos sempre com o comércio hoteleiro, com os restaurantes, e principalmente o sindicato de hoteleiros, onde nós conseguíamos fazer um estágio e depois colocar muitos alunos nesses estabelecimentos comerciais. Outros cursos, o estágio era menor. O vitrinismo, as pessoas faziam também um pequeno estágio, mas não era demorado. As moças de manequim também não faziam estágio em lugar nenhum. Faziam alguma outra promoção, uma outra festividade, mas nunca no sentido de estágio. Os de hotelaria, sim, os de hotelaria eram mais para estagiário. Nessa época já existia o Grande Hotel? Não, o Grande Hotel foi posterior a isso. Essa escola de hotelaria foi a primeira no estado de São Paulo, que o SENAC colocou. Não havia nenhuma. E existiam alguns cursos profissionais em que instrutores davam num lugar ou no outro, e no interior também, mas que se restringiam quase sempre a cursos de barman, cursos rápidos de uma semana no máximo. Eram cursos sempre muito rápidos. A hotelaria, a escola de hotelaria que implantou então esse sistema de cursos anuais para determinadas coisas. E os cursos, eles eram técnicos ou eram cursos de aperfeiçoamento? Como era? Não, havia os dois tipos. Primeiro, de formação profissional, que era a predominante formação profissional. Depois, com o correr dos anos, começou-se então a fazer uma especialização. Então, outros cursos de aperfeiçoamento profissional. Mas, inicialmente, o curso era sempre de formação profissional. O aperfeiçoamento veio mais tarde. Depois o senhor foi para Santo André, né?
Depois fui para Santo André. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco mais sobre essa ida para Santo André, como é que era, como foi. Eu já tinha trabalhado bastante na escola de hotelaria. Era um serviço já bastante cansativo e eu já estava querendo mudar um pouco. Estava querendo voltar às raízes de professor. Então voltei como diretor para a escola, que era nada profissionalizante, era principalmente voltado ao ginásio comercial. Embora mantivéssemos alguns cursos, fizéssemos alguma coisa, como sempre o Senac fez, cursos de aperfeiçoamento ou de formação, mas principalmente a atividade predominante era o ginásio comercial. Eu estive lá durante bastante tempo, uns 63 a 70, 3 a 4 anos. Também me realizei lá, gostei da escola, sempre que possível. De lá, eu fui transferido para a sede, voltei para a sede do departamento regional. E então, na sede do departamento regional, completei o tempo, bastante tempo, de 70 até 80 e tantos, quando me aposentei em 84. No Senac me aposentei em 1984. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais do dia a dia lá em Santo André, nessa unidade de Santo André. As unidades de Santo André se referiam, como já falei, eram essencialmente dirigidas ao ginásio comercial. Então, as atividades eram manhã, tarde e noite com classes dirigidas especialmente ao ginásio comercial. Alguns cursos que a gente dava não eram predominantes. A gente procurava sempre procurava no comércio, na indústria, e fazia alguns cursos. Mas eram poucos, não eram muitos. De modo que a atividade do ginásio comercial era aquele dia a dia de aula de manhã, aula de tarde, aula de noite. Depois, sábado, domingo, uma bola para os alunos, um passeio, qualquer coisa. Era quase que uma rotina de escola. E sobre as Olimpíadas? O senhor não tem nenhuma história sobre as Olimpíadas, da época que o senhor era diretor em Santo André? Das Olimpíadas, com Santo André eu fui numas Olimpíadas de Bauru e levei a turma toda, moços e moças todas, que nós procurávamos exercitar lá na escola, e fomos fazer parte das Olimpíadas. Mas infelizmente não conseguimos nenhuma vitória em nenhuma modalidade de esporte, não ganhamos nenhuma. Eu então procurei fazer um torneio interno, um torneio só da escola, lá em Bauru mesmo. Os próprios colegas jogando com os outros. Dei a cada um dos alunos participantes uma medalha de participação, não pelos resultados, pelo esforço que eles demonstraram. E eles ficaram tão reconhecidos com essa medalha de participação que receberam, que me deram em volta uma medalha, um disco de prata que eu mostrei para você. Essa placa de prata, em reconhecimento, dizem eles, a essa compreensão que eu tive deles não terem serem vitoriosos em nada e não terem tido nenhuma sanção, nenhuma observação. Aliás, pelo contrário, tiveram um grande estímulo de minha parte. E eles depois recompensaram isso, que mais tarde conseguiram algum melhor resultado. Foi só essa Olimpíada ou foram outras Olimpíadas? Como é que era essa participação dos alunos? A Olimpíada era anual, em cada vez numa cidade. Ora em Marília, o Senac naquela época não tinha muitas escolas, eu calculo umas 6 ou 8 no interior. Então, ora se fazia em Ribeirão Preto, ora Bauru, São José do Rio Preto, e mesmo em São Paulo se realizaram Olimpíadas também. Traziam todas as escolas do interior para a capital, ou, quando era numa cidade do interior, todas as escolas iam participar da Olimpíada. Cada uma levava os seus melhores atletas, eram acompanhados por professores, diretores, e sempre a indefectível fanfarra. Cada um levava uma fanfarra melhor que a outra. Eu, pelo menos, se esforçava para levar uma fanfarra melhor que a outra.
O torneio eram disputas esportivas e finalizavam com um grande desfile de fanfarras. Era também um concurso de fanfarras que se fazia na cidade. E o encerramento, além da fanfarra, tinha o chamado torneio cultural. O torneio cultural era, como o próprio nome diz, um torneio cultural onde as pessoas, os alunos, participavam de umas provas escritas. Essas provas eram julgadas lá mesmo, na hora, em seguida, para no dia seguinte proclamar os vencedores do torneio cultural. É assim um peso muito grande na decisão de campeonato, nós dizemos dos campeões da Olimpíada. Quem tivesse ganho a Olimpíada, quem fosse campeão ou vice-campeão. O peso do torneio cultural era bastante significativo, como também significava a apresentação da fanfarra. Também a fanfarra era de um peso bem considerável na avaliação de campeonatos. E para o torneio cultural, vocês treinavam os alunos, faziam testes com os alunos ou não? Não havia treino. O treino era na escola de ginásio comercial, os alunos aprendiam as matérias, se localizavam, viam como queriam, e naturalmente as perguntas, as questões pedidas no torneio cultural eram consequência do estudo das aulas que eles tinham nas escolas. Havia um aproveitamento harmonioso entre as duas coisas, entre o que eles ensinavam, aprendiam na escola e o que eles deviam responder no torneio cultural. Não era nada fora dos programas que eles tinham nas escolas. Era tudo dentro daquela organização. O torneio, as provas eram organizadas pelos professores e pelos chamados orientadores de ensino. E eles estavam bem capazes, bem dentro da coisa, de modo que não saíam nada daquela bitola do ensino comercial. O senhor estava nos contando então que quando o senhor saiu de Santo André, o senhor foi para a sede. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Embora diretor em Santo André, eu continuava morando em São Paulo. Ia todo dia, de manhã e voltava à noite. E ficava cansativo, eu estava longe da família, praticamente, que ia de manhã, voltava de noite. Era difícil, com a família ficava mais difícil. Eu então resolvi vir para São Paulo, ficava mais fácil para mim. E passei então na parte administrativa, na sede do departamento regional, que é ainda hoje na rua Doutor Vila Nova. E eu voltei para o departamento regional em 1970. Estive lá até 84, quando me aposentei. Trabalhei lá em algumas áreas, na área de departamento pessoal e numa área de arrecadação, um grupo de trabalho, plano integrado de arrecadação. Era um plano de arrecadação do SESC-SENAC. O SESC e o SENAC são mantidos pela uma contribuição feita através do INPS dos comerciários, né? Esse plano integrado de arrecadação não arrecadava coisa nenhuma. O SENAC não tem direito de arrecadar, o SENAC não arrecada nada. Quem arrecada as verbas do SENAC e do SESC é o próprio INSS. Ele recebe dos comerciantes e repassa para o SENAC. O SENAC não arrecada. Entretanto, o plano se chamava Plano Integrado de Arrecadação, que era mais um plano de esclarecimento de como fazer certo a coisa de arrecadação. Era sempre uma coisa difícil fazer aqueles cálculos, e nós procuramos, através desse plano, normalizar, orientar os comerciantes para fazer uma arrecadação adequada, de forma que o dinheiro arrecadado pelo INSS voltasse para o SENAC, ou para o SESC, que fosse o caso. Esse foi um dos maiores trabalhos que eu fiz. Tá.
Cuidei também de assistência médica no Senac. Quando eu trabalhava no departamento de pessoal, foi instituído um plano de saúde para os funcionários. O Senac contratou empresas, como hoje existem esses convênios, o Senac tinha uma empresa que atendia aos servidores do Senac, na capital e no interior. Durante algum tempo, alguns anos, eu cuidei muito dessa parte de serviço médico, tanto na capital como no interior, organizando e controlando a parte das escolas com os médicos e coisas. Foi um trabalho também de alguns anos satisfatório. A sua carreira no magistério, ela prosseguiu depois do Senac, depois o senhor parou de dar aula no Senac? Eu não continuei, ainda dei algumas aulas no serviço em ginásio do Estado. E prossegui na Caetano de Campos durante algum tempo, até 76, 80. Prossegui no serviço público do Estado. Depois, em 80, fiquei só com o Senac, não mais nada. O senhor era professor de que disciplina? Eu lecionava, não estamos repetindo? No Estado. No Estado, eu era professor primário. Eu cuidava de alfabetização de adultos. Era um curso de alfabetização de adultos. Eu nunca trabalhei com crianças para alfabetizar crianças. Porque desde o início eu trabalhava com soldados, quer dizer, moços convocados para o serviço militar. Então eu já estava habituado a esse tipo de serviço com adultos. Então era principalmente a minha função, alfabetização de adultos. Além do Estado e do Senac, o senhor deu aula em alguma outra escola? Sim, dei aula em outras escolas. Dei aula no ginásio estadual Carvalho Pinto, no Caxingui. Dei aula em outros colégios particulares também, no período noturno em que eu tinha vaga no Senac. E para adultos também, como é que era? Sim, era para adultos, que eram sempre cursos noturnos, ginásios noturnos, e eram sempre adultos. Mas aí já matérias determinadas, não mais alfabetização, já eram matérias do curso ginasial. E que matérias que o senhor lecionava? Lecionava ciências, geografia, história. E a sua carreira no Senac se encerrou em 84, não é? 84. E desde então o senhor vem desenvolvendo alguma atividade profissional? Sim, muito pouca coisa, mas continuo mantendo alguma atividade. No escritório onde minha filha é advogada, ela tem um escritório de advocacia, eu procuro fazer o mais possível. Não gosto muito de ficar parado, então vivo procurando serviço. Tanto no escritório como em outro lugar, vivo procurando qualquer coisa para fazer. Não um serviço, mesmo que não seja remunerado, procurando alguma coisa para fazer. Já que o senhor falou na sua filha, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua família, sua esposa. Quando o senhor casou? Eu me casei em janeiro de 1941. Aqui mesmo na capital, na Igreja Santa Cecília. Fomos então fazer aquela viagem de núpcias a Poços de Caldas, tradicional viagem de Poços de Caldas. Alguns anos depois, 3 ou 4 anos depois de casado, nós tivemos o primeiro filho, que é o José Henrique. Depois uma moça, que é advogada, dona do escritório de advocacia, e finalmente um caçula, José Eduardo. José Eduardo ainda mora conosco, eu, minha mulher e o José Eduardo, moramos os 3. Os outros constituíram família e cada um está para um lado. O
O senhor já completou, então, bodas de ouro? Já completamos bodas de ouro. E para comemorar as bodas de ouro, fizemos outra viagem a Poços de Caldas. Repetimos a viagem de lua de mel, levando dessa vez toda a família. Filhos, netos, irmãos. A sua família ainda mantém algum vínculo com o Senac? Sim, eu tenho uma neta que está fazendo um curso de hotelaria no Senac, esse hotel, aqui na Avenida Água Branca. Ela já está no final do segundo ano de hotelaria. Neste final de ano ela completa o curso. Fez vestibular na PUC, como o Senac exigia para a entrada nessa escola de hotelaria, e está cursando satisfeita, contente, realizada. Sr. Guerra, o senhor gostaria de mudar alguma coisa na sua trajetória de vida? O senhor mudaria alguma coisa na sua vida? Se eu mudaria? Não mudaria, não. Tá bem, tá tudo certo. Tá tudo bom. Não mudaria nada. E o senhor ainda tem algum sonho, um grande sonho a ser realizado ainda? Não. Sonhos assim sonhos reais, não. Isso é apenas fantasias, coisas que não tem sentido. Ter viagens. Eu viajei bastante, mas há algumas viagens que eu não fiz, que arrependi de não fazer. Não são sonhos assim que vale a pena consignar. O senhor já ganhou alguma viagem pelo Senac? Sim. Já quando eu trabalhava na escola de hotelaria, o Senac me deu uma viagem à Europa. Eu fui lá pesquisar, ver, estudar a parte de hotelaria. A parte que pudesse ser aplicada aqui, então, naquela escola, Lauro Cardoso de Almeida, que eu fiz referência. Foi uma viagem bastante proveitosa e eu levei também a minha mulher, fizemos a viagem juntos. Lá, na primeira etapa, na parte onde que visitamos a Inglaterra e Holanda, nós tínhamos um guia, um intérprete. O Senac nos deu um intérprete inicial nesses dois países. Da Holanda, nós fomos continuando vendo escolas, fomos para a Alemanha e tivemos em quase todos os países da Europa, sempre pesquisando, sempre vendo as chamadas escolas de hotelaria, procurando alguma técnica, alguma novidade, alguma coisa que pudesse nos trazer benefício, às escolas do Senac. Foi uma viagem bastante proveitosa e nos deu muita satisfação. O Senac, além dessa viagem à Europa, dava outros prêmios também a professores. Por exemplo, os professores que tivessem um índice de promoção grande, tinham, naquela ocasião da Escola Brasílio Machado, tinham um prêmio que seria uma viagem a qualquer capital do Brasil, a escolha dele. Ele escolhia, quando ele tivesse aquele nível alto de promoção, ele escolhia uma capital do Brasil que desejasse conhecer e o Senac custeava as despesas. Fizemos também uma outra viagem prêmio do Senac, os professores da escola de Brasílio Machado, um circuito histórico por Minas Gerais. Saímos daqui de ônibus, fomos a Belo Horizonte, Barbacena, toda aquela zona histórica de Minas, uma volta por Rio de Janeiro, até aqui também como prêmio pelos trabalhos distintos da escola. Os alunos também ganhavam viagem ou só os professores? Só os professores. Só professores tinham esse prêmio. Eu gostaria de perguntar se o senhor teria alguma coisa para acrescentar no seu depoimento. Eu saí do Senac deixando a certeza e a esperança de que o Senac continuasse sempre bem. E isso se deu. O Senac se expandiu bastante, mudou
a direção de cursos de ginásio para cursos profissionalizantes, cursos que realmente valorizam as pessoas, são úteis demais para as pessoas. Essa esperança que eu tinha se realizou. O SENAC aumentou bastante, o SENAC se expandiu muito em todo o estado de São Paulo, e proporcionando um benefício enorme para essas classes estudantil. Essa mudança do ginásio comercial para os cursos profissionalizantes, o senhor pegou uma parte dela, né? O senhor teria alguma coisa para falar para a gente sobre Sim, isso? quando eu estava na escola, passei para a hotelaria, já foi uma mudança que eu fiz de ginásio comercial para um ensino profissionalizante, que foi a meta principal do SENAC, foi o ensino profissionalizante, como é ainda hoje. Ele, da formação, sempre ensino profissional. Abandonou por completo o ensino comercial, de ginásio comercial. Agora, para encerrar o nosso depoimento, eu gostaria de perguntar o que o senhor achou dessa experiência de ter contado a sua vida, a sua trajetória de vida para esse projeto do SENAC. Eu não entendi bem a sua pergunta. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da sua trajetória de vida dentro da importância da história do SENAC. O fato de o senhor ter contado a sua história de vida para esse projeto, que importância tem isso para o senhor? Foi realmente de grande importância, foi muito importante. Foi uma satisfação pessoal muito grande, e também não só para mim, também a minha família toda ficou bastante satisfeita com essa notícia. Então nós gostaríamos de agradecer a entrevista. Muito obrigado, Sr. Guerra. Eu é que tenho que agradecer a atenção de vocês. Obrigado.